Não posso, não consigo, não sou inteligente, não tenho mais idade. Isso é impossível para mim, eu não nasci para isso, nunca vou conseguir, jamais vou realizar. Como você pode observar, a lista é bem extensa, ela é longa. Vamos aos amores que enviam e-mails e que se encaixam perfeitamente em determinados temas. Por isso que eu incluo em cada assunto que a gente vai falar, como esse aqui. A Silvana de Brasília, oi Sil, relatou o seguinte, que durante a sua vida inteira, desde a infância, quando ela era bem pequenininha, o pai sempre falava que mulher não era para dirigir, carro não era coisa de mulher. Isso enraizou de tal maneira dentro dela que ela só conseguiu tirar a sua habilitação há pouquíssimo tempo, já na sua fase madura. Para você ter uma ideia, ela não conseguia chegar sequer perto de um carro. Após diversas terapias, o apoio dos filhos, a Silvana foi lá na fé, na raça e conseguiu não só vencer o bloqueio, esse medo que ela tinha de chegar perto de carro, enfrentar trânsito, e conseguiu na raça tirar a sua habilitação. Palmas para Sil. O Iago de Santa Catarina, oi Iago, ele sempre foi apaixonado por música e instrumentos musicais, em especial pelo violão. Aí na época da adolescência, né, os seus primos tinham uma banda que tocava no colégio, tocava nos bailinhos, tocava nos barzinhos, e o sonho do Iago era poder fazer parte dessa banda. Aí os primos colocaram na cabeça dele que ele não levava o menor jeito para ser músico, para fazer parte daquela banda, que o Iago não possuía nenhum tipo de habilidade, intimidade com o violão, com o palco, enfim, colocaram na cabeça do Iago mais uma crença limitante. Infelizmente, diferentemente da Silvana, ele não conseguiu superar. Hoje ele já é um homem maduro, tem formação em engenharia civil, continua super apaixonado pelo violão, toca em casa, nos seus momentos de lazer. Mas aquela frustração da adolescência, pelo fato dele não ter conseguido entrar na banda dos primos para tocar naquela fase de adolescência e que ainda persiste até os dias atuais. Bruna do Recife, oi Bruninha, ela sonhava em ser uma bailarina. A casa da Bruna ficava a poucos metros de uma escola de dança. E aí todos os dias a Bruna ficava lá debruçada na janela, olhando aquelas menininhas passarem com aquelas roupinhas lindas de balé, né? Você sabe como que chama a atenção? E ali ela ficava sonhando, ficava delirando um dia também poder dançar balé. Porém a mãe da Bruna fazia questão, infelizmente, de afirmar que ela jamais conseguiria dançar, ela jamais conseguiria ser uma bailarina pelo fato dela ser cheinha, dela ser gordinha. Segundo a mãe da Bruna, ela não teria a menor chance. Mas veja só que lindo, hoje, aos 43 anos, a Bruna não só conseguiu dançar, a Bruna se tornou uma professora maravilhosa e ela participa de um projeto social. A Bruna conseguiu vencer esse bloqueio, essa limitação, esse conceito que foi colocado na cabeça dela, que ela não podia ser uma bailarina pelo fato dela ser gordinha, ser cheinha. E que bom, graças a Deus, que ela conseguiu vencer tudo isso e conseguiu sim realizar o seu sonho. A Bruna se libertou das crenças e venceu os bloqueios, infelizmente, gerados pela sua mãe. Você consegue perceber, você consegue observar as palavrinhas que antecedem todas essas frases aí? Não, nunca, jamais, é impossível. É uma sobrecarga muito grande de negatividade, é uma negação. Funciona como uma espécie de imã. Elas bloqueiam totalmente qualquer tentativa de crescimento nosso. Tudo que você pensa, automaticamente você atrai. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que fala sobre isso de forma detalhada. É o poder da mente, a arte de saber pensar. Vou deixar o link para você aqui embaixo na descrição e você vai ver como é imprescindível que todos nós saibamos pensar da maneira correta para que a gente possa atrair muita coisa boa para a nossa vida. De uma forma bem objetiva, significa então essas tais crenças limitantes. Vamos descobrir isso juntos a partir de agora.
nariz, seja muito bem-vindo ao espaço mais iluminado do pedaço. Um cantinho muito especial, um cantinho que eu respeito, que eu reverencio, que é o nosso cantinho da paz. Já dá uma curtida, já deixe seu comentário aqui embaixo. Se você achar que o canal merece, que o vídeo tá legal, compartilhe também, para que essa mensagem possa ser levada a um número maior de pessoas. Seja um inscrito do nosso canal, mandar um beijo para cada um dos inscritos, para a família Aprendizados. Muito obrigada a cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveite agora, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Crenças limitantes. Com certeza você já ouviu, você já leu, é um assunto muito discutido hoje em dia e está mais presente na nossa vida, muito mais do que você possa imaginar. Como o próprio nome já diz, é algo que te limita, que te condiciona, que gera bloqueio, que impede você de fazer alguma coisa. São conceitos e ideias que nós trazemos ainda da nossa fase, do nosso período de infância. São frases que nós ouvimos com muita frequência de pessoas ao nosso redor, de pessoas ali que convivem com a gente, ou que conviveu conosco no nosso dia a dia, já que a gente está nos remetendo, falando em relação ao período da infância. Afinal, as nossas primeiras influências, os nossos primeiros contatos, as nossas primeiras percepções acerca de tudo vem do nosso núcleo familiar, vem do seio da família. Recebemos mensagens tanto positivas como mensagens negativas. Nos primeiros anos da nossa vida, tudo que a gente costuma ouvir dentro da nossa casa, aquilo a gente recebe como uma verdade inquestionável, uma verdade absoluta, exatamente porque a gente está vendo e a gente está ouvindo dentro da nossa casa, que é a nossa zona de segurança. Após a infância, e já com certos conceitos enraizados, vamos experimentando diversas situações ao longo da nossa vida. Esse conjunto de ideia e conceitos vão formando a nossa maneira de enxergar tudo aquilo que está ao nosso redor. E muitas vezes, dependendo da mensagem que nós recebemos ainda na infância, nós vamos ter um choque muito grande com a realidade, porque nos mostraram coisas de uma maneira e aí quando a gente vem para o mundo nos mostra muitas vezes uma forma totalmente contrária. Algo que acontece com muita frequência e é muito comum no período da nossa infância são as tais comparações. Isso é uma coisa pavorosa, mas que acontece muito até hoje na maioria das famílias, quando há essa mania de comparações dentro da própria casa ou entre os familiares. Isso jamais deveria acontecer, Principalmente no período da infância, que é aquela fase onde a gente está ainda formando a nossa percepção. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Sabe aquela coisa? Começa a fazer comparação, olha, você é diferente do seu irmão, o seu primo faz isso de maneira diferente, você deveria ser igual fulano. Você sabe como é que acontece esse tipo de coisa? Isso vai trazer impactos horríveis na vida adulta. Eu sempre fui péssima em matemática. Na infância eu até que mandava muito bem, não tinha toda essa problemática não. Quando eu cheguei naquela fase colegial, eu enxergava os professores de matemática como se fossem verdadeiros monstros. Esse medo, esse pavor em relação à matemática começou exatamente na 5ª série. E desde então eu comecei a acreditar convictamente que qualquer coisa que estivesse relacionada a essa matéria matemática, eu não teria a menor capacidade de absorver, de aprender o conteúdo. Esse sofrimento me acompanhou por todo o tempo, todo o período do colégio. Aos trancos e barrancos, eu ia tentando, me esforçava ao máximo para
para não ser reprovada, mas não era fácil não. Era uma luta terrível, porque eu tinha sérias dificuldades em aprender a tal da matemática. Por longos anos da minha vida, eu decretei que a matemática seria a pedra no meu sapato. E foi exatamente o que aconteceu. Eu perdi, assim, oportunidades maravilhosas. Deixei de fazer concursos incríveis, de oportunidades únicas na minha vida, exatamente para não ter que enfrentar uma prova de matemática, uma crença limitante. A questão, gente, é que essas crenças limitantes, elas são geradas inconscientemente. Só bem mais tarde, lá na frente, é que a gente vai se dar conta do impacto negativo que elas vão causar na nossa vida, praticamente em todas as áreas. É necessário, assim, sabe, um cuidado, uma vigilância permanente para que você não se deixe dominar por esse tipo de coisa, porque é um perigo que vive nos rondando aí e nem sempre a gente consegue detectar. A gente age como se se esse pavor, esse medo fosse uma coisa natural, como se acontecesse com todo mundo. E aí a gente vai negligenciando. A gente já traz na nossa bagagem as crenças limitantes que foram impostas, determinadas por outras pessoas desde a infância. Existirão também outras crenças que irão aparecer em diversos momentos da nossa existência. Sem falar também naquelas que serão as nossas experiências individuais. E ainda tem mais uma para somar, que são aquelas que são impostas pela sociedade, pela mídia. Então é uma somatória muito grande, é muita coisa para a gente carregar nessa bagagem. E aí ela vai ficando pesada. Você não tem ideia do número grande de pessoas que realmente deixam de fazer as coisas, abrem mão dos sonhos, dos projetos, exatamente pelo medo, porque pensam que jamais irão conseguir alcançar os seus objetivos. Portanto, meus amores, o primeiro grande passo é fugir desse arsenal de pensamentos negativos e parar, em definitivo, de ficar repetindo essas frases como se fosse um mantra, como se fosse um decreto. Aquelas frases que eu falei lá no comecinho desse vídeo, que tem uma sobrecarga muito grande de negatividade. Precisa ter em mente que quando a gente nasce, a gente é uma espécie de página em branco. A gente vai recebendo influências o tempo todo dia, a cada minuto. As influências dentro da nossa família, as influências no período da escola, as influências dos nossos amigos, as influências dos colegas de trabalho. Então, o tempo todo nós somos bombardeados por inúmeras influências de um número grande de pessoas ao nosso redor. Agora você já começa a ter uma ideia do que são crenças limitantes e como essas crenças limitantes, elas podem te prejudicar muito dentro do círculo de convivência. Essas crenças, elas terão um resultado nocivo em relação ao nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Geralmente, essas crenças limitantes, elas giram em torno de 3 ciclos. O primeiro funciona assim: a gente vem com aquele entusiasmo, com aquela vontade de fazer determinada coisa, a gente vem assim, como se costuma falar popularmente, a gente vem assim com todo o gás. Esse é o primeiro ciclo, é o ciclo do entusiasmo. No ciclo de número 2, de repente, a gente vai perdendo aquela euforia, vai ficando meio que desanimado, o entusiasmo já dá uma caidinha, e aí já começa a passar na nossa mente que a gente não vai conseguir chegar aonde a gente queria. Então o que a gente faz? A gente já desiste antes mesmo de começar. E aí o que acontece no ciclo de número 3? Aí a gente se arrepende, volta atrás, quer recomeçar, fica desmotivado já na primeira dificuldade e aí desiste de vez, abre mão de tudo. Tudo ocasionado pelas crenças limitantes. Então, por favor, identifique nesse exato momento quais são as suas crenças limitantes e procure livrar-se
de cada uma delas o mais rápido que você puder. Reprograme a sua mente, olhe para frente, esqueça completamente, totalmente o que te disseram sobre determinadas coisas, que ao longo da nossa vida a gente vai encontrar os somadores e vamos também encontrar os sugadores. Sabe, tem aquele tipo de pessoa que quando você diz que você sente vontade, quando você tem um sonho, quando você quer realizar alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala é desmotivar você, sabe? Ah, isso aí não vai dar certo não, isso aí não tem nada a ver, você está sonhando muito alto, para com isso, você não nasceu para esse tipo de coisa. Você já ouviu alguma vez frases mais ou menos parecidas como essa? E geralmente são pessoas dentro da nossa própria família que querem minar os nossos sonhos, o nosso dom, os potenciais que nós temos, as habilidades que nós temos para executar determinadas coisas. São coisas que já nascem conosco e aí a gente quer realizar porque aquilo vai deixar a gente feliz. Mas aí vem o vampirinho, não é? E joga aquele balde de água fria em cima de você exatamente para causar um efeito negativo e você desistir de tudo. Então você toma muito cuidado. Identifica quem que está somando e quem que está sugando na sua vida para que você possa afastar assim o mais rápido possível. Busque novas formas de motivação, de conhecimento, de crescimento, de realização. Busque ressignificar. Acho essa palavra tão linda, né? Dá um novo sentido, dá um novo significado à sua vida. Mostra que você é muito maior e muito mais capaz do que um dia puderam imaginar. E quer saber? Você sabe qual é a única pessoa que pode limitar você? Você mesmo. Procure combater todo e qualquer pensamento negativo que de repente invadir a sua mente. Tire, delete, apague, exclua, jogue na lixeira. Lembre-se que uma dificuldade que você está passando agora, né? Uma adversidade atual jamais poderá ser projetada para o futuro. Foque os seus passos na direção dos seus objetivos. Daqui para frente, derrube as barreiras, elimine os pensamentos sabotadores, rompa seus limites e acredite convictamente que você pode sim, você pode ir muito mais além. Basta você querer e tirar de vez da sua vida essas tais crenças limitantes. Espero que tenha sido útil para você. Super beijo. E como sempre, até a próxima.